Nova Vulgata, Primeira Carta de São Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como estrangeiros na dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus para vós. Vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora, se necessário, sejais por pouco tempo entristecidos por várias provações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem amais, embora não o tenhais visto, e crendo nele sem o ver agora, exultais com alegria inexprimível e glorificada, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Sobre esta salvação investigaram e indagaram os profetas, que profetizaram sobre a graça destinada a vós. Eles procuravam saber a que tempo ou circunstância se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao dar testemunho antecipado dos sofrimentos de Cristo e das glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não serviam a si mesmos, mas a vós, ao transmitir aquilo que agora vos foi anunciado por aqueles que vos evangelizaram pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos conformeis aos desejos que antes tinhais na vossa ignorância. Mas, assim como aquele que vos chamou é santo, sede também santos em toda a vossa conduta. Pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo. E se invocais como Pai, aquele que julga sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um, conduzi-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, transmitida pelos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por causa de vós. Por meio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Purificando as vossas almas pela obediência à verdade, para o amor fraterno não fingido, amai-vos intensamente uns aos outros, de coração puro. Vós que fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi anunciada como Evangelho. Comentário patrístico escolhido, Santo Agostinho de Hipona. Obra principal utilizada, é Narrationes in Psalmos, mas ecos doutrinais em De Civitate Dei, a Cidade de Deus. Embora Santo Agostinho não tenha um comentário contínuo versículo por versículo sobre 1 Pedro, sua teologia sobre esperança, provação e herança eterna é considerada uma das mais profundas expressões da espiritualidade petrina. Chave de leitura patrística de 1 Pedro 1 segundo Santo Agostinho. Santo Agostinho interpreta toda a dinâmica espiritual da vida cristã como um itinerário entre a fragilidade do tempo presente e a eternidade prometida por Deus. Ele lê temas centrais de 1 Pedro 1 da seguinte forma. 1. A regeneração para uma esperança viva. Open quote. Benedictus Deus regeneravit nos in spem vivam. Close quote. Comentário de Agostinho, síntese doutrinal.
A esperança viva não é um simples desejo humano, mas uma participação real na vida futura já iniciada pela graça. Para Agostinho, o cristão já foi gerado de novo, mas ainda peregrina. A vida presente é um estado de tensão entre posse e espera. Ideia central, open quote, a esperança cristã não é vazia, ela já começou na fé, mas só se consuma na visão de Deus, close quote. Enarraciones em Psalmos, especialmente comentários sobre o Salmo 41 e 62, onde Agostinho fala da sede de Deus como desejo da eternidade. 2. As provações como purificação da fé, open quote. Ut probatio vestrae fidei auro perignem probato, comentário de Agostinho. As tribulações não são sinal de abandono divino, mas instrumentos de purificação espiritual. O sofrimento é comparado ao fogo que refina o ouro. O ouro representa a fé. O fogo representa as provações. Interpretação agostiniana. Open quote. Deus permite a tribulação para revelar o que na alma é eterno e separar o que é passageiro. Close quote. De Civitate Dei, livro 1 e 10, sobre a função providencial do sofrimento na vida dos justos. 3. Fé sem ver, amor que já participa da eternidade. Open quote. Quem não vistes diligites. Comentário de Agostinho. Este é um dos pontos mais profundos da espiritualidade agostiniana. Amar Cristo sem vê-lo é o ápice da fé. A fé verdadeira já contém uma forma de visão interior. Ideia central, open quote, crer é já começar a ver com o coração aquilo que ainda não se contempla com os olhos, close quote. Tractatus in Ioannem, especialmente sobre João 20 e 29, bem-aventurados os que não viram e creram. A vida humana como erva e a eternidade da palavra. Open quote. Omnis carut fenum verbum autem domini manetina aeternum. Close quote. Comentário de Agostinho. Aqui está uma das imagens mais amadas por ele. A carne humana representa a fragilidade da existência temporal. A palavra de Deus representa a estabilidade eterna. Síntese agostiniana. Open quote. Tudo o que nasce do tempo passa, somente aquilo que nasce de Deus permanece. Close quote. CFU Enarraciones em Psalmos, comentário ao Salmo 101 e 118. Síntese teológica patrística do capítulo 1 de Pedro. Na leitura de Santo Agostinho, todo o capítulo pode ser compreendido como um itinerário espiritual em 4 movimentos. 1. Eleição e regeneração pela graça. 2. Provação como purificação da fé. 3. Amor invisível a Cristo pela fé viva. 4. Esperança na eternidade contra a fragilidade do mundo. Frase patrística ideal para audiolivro. Síntese final. Open quote. Deus nos gerou para uma esperança viva, não para uma posse passageira. E por isso o fogo da tribulação não destrói o justo, mas o purifica, pois aquilo que é eterno nasce somente daquilo que é provado no tempo. Inspirado em Santo Agostinho, A Cidade de Deus e Comentários aos Salmos. Close quote. Capítulo 2. Abandonai, portanto, toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual puro e sem falsidade, para que por meio dele cresçais para a salvação. Se é que já experimentastes quão suave e bondoso é o Senhor. Aproximando-vos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Também vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois está contido na Escritura: Eis que coloco em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. Assim, para vós que credes, ela é honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e também pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque não creem na palavra, e para isso também foram destinados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Vós, que outrora não erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia.
Caríssimos, eu vos exorto, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, a vos afastardes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Mantende uma conduta exemplar entre os pagãos, para que, mesmo falando contra vós como se fosseis malfeitores, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sede submissos, por amor ao Senhor, a toda a autoridade humana, seja ao rei como soberano, seja aos governadores, enviados por ele para punir os malfeitores e louvar os que praticam o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que, praticando o bem, façais calar a ignorância dos homens insensatos. Vivei como homens livres, não usando a liberdade como pretexto para o mal, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos aos vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e moderados, mas também aos injustos. Pois isto é graça, suportar sofrimentos injustos por consciência diante de Deus. Que glória haveria em suportar castigos merecidos por pecados cometidos, mas se suportais o sofrimento por praticardes o bem, com paciência, isto é graça diante de Deus. Para isso fostes chamados, porque também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Quando insultado, não retribuía com insultos. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guardião de vossas almas. Para este capítulo da primeira epístola de São Pedro, um dos comentários patrísticos mais profundos e espiritualmente ricos da tradição católica é o de São Beda, o Venerável, especialmente em sua obra Comentário sobre as Epístolas Católicas, Expositio. São Beda, séculos VIII, monge e doutor da Igreja, é considerado um dos maiores intérpretes bíblicos da tradição latina. Seu comentário sobre 1 Pedro possui grande valor porque une exegese espiritual, doutrina apostólica e aplicação prática da vida cristã. Comentário patrístico selecionado São Beda, o Venerável. Sobre 1 Pedro 2, 4, 5, open quote, aproximando-vos dele, pedra viva, também vós sois pedras vivas, close quote. São Beda escreve, open quote, Cristo é chamado pedra viva porque possui em si mesmo a vida eterna e comunica vida aos que nele creem. Os homens o rejeitaram em sua paixão, mas Deus o escolheu para ser fundamento eterno da Igreja. E nós também somos chamados pedras vivas, quando unidos a Cristo pela fé e pela caridade, somos edificados no templo espiritual. Nenhuma pedra pode permanecer neste edifício santo se não estiver unida à pedra angular. Assim como no edifício as pedras se sustentam mutuamente, também os fiéis devem carregar uns aos outros em amor, paciência e unidade. O templo de Deus não é feito de mármore ou ouro, mas das almas santas que vivem na justiça. Close quote. Explicação patrística e teológica. Este comentário é especialmente importante porque São Beda resume praticamente todo o coração espiritual de 1 2. São Pedro apresenta Cristo como a pedra viva, a pedra angular, o fundamento da Igreja e o centro da nova criação espiritual. São Beda aprofunda esse simbolismo mostrando que Cristo é a pedra angular da Igreja. A imagem vem do Antigo Testamento, especialmente de Isaías e do Salmo 117. A pedra angular era a pedra principal da construção, responsável por unir e sustentar toda a estrutura. Segundo São Beda, Cristo sustenta toda a Igreja. Sem ele, a alma desmorona. Toda a santidade depende da união com Cristo. Aqui aparece uma forte dimensão eclesial. A Igreja não é apenas uma organização humana, mas um edifício espiritual vivo. 2. Os cristãos tornam-se pedras vivas. São Beda ensina que o fiel participa da vida de Cristo. Ou seja, Cristo é vivo por natureza. Nós nos tornamos vivos pela graça. O santo explica que a alma unida a Cristo deixa de ser pedra morta do pecado e passa a integrar o templo espiritual de Deus. Isso ecoa profundamente a doutrina patrística da divinização. O homem é elevado pela graça para participar da vida divina.
Nas 3, a igreja é um templo espiritual. Um dos pontos mais belos do comentário é quando São Beda afirma, open quote, o templo de Deus não é feito de mármore ou ouro, mas das almas santas. Close quote. Aqui aparece uma visão muito presente nos padres da igreja. O verdadeiro templo é o coração santificado. A igreja visível aponta para uma realidade espiritual invisível. Cada fiel é chamado a tornar-se morada de Deus. Isso possui ligação direta com São Paulo em 1 Coríntios 3, Santo Agostinho, Orígenes e a tradição monástica oriental. 4. A caridade une as pedras. Talvez a parte mais profunda do comentário seja esta. Open quote. As pedras se sustentam mutuamente. Close quote. São Beda vê nisso uma imagem da comunhão dos santos. O cristão não caminha sozinho. Cada alma ajuda a sustentar espiritualmente as outras. Por isso, a paciência, o perdão, a caridade, a unidade e o sofrimento suportado por amor são elementos estruturais do edifício espiritual. Essa interpretação é fundamentalmente católica e eclesial. Relação com o restante do capítulo. O comentário de São Beda ilumina também os outros temas de 1 Pedro 2, raça eleita, sacerdócio régio. São Beda interpreta isso como participação espiritual no sacerdócio de Cristo, oferta da própria vida como sacrifício espiritual, santificação interior do fiel. Estrangeiros e peregrinos. Para os padres da igreja, isso significa: o cristão vive no mundo, mas pertence ao céu. A alma está em peregrinação rumo à pátria eterna. Cristo sofredor como modelo. São Beda vê nos sofrimentos de Cristo exemplo moral, remédio espiritual e mistério redentor. Cristo vence o mal, não pela violência, mas pela mansidão e obediência ao Pai. Isso marcou profundamente toda a espiritualidade monástica medieval. Para São Beda, Cristo é a pedra eterna, a igreja é o templo vivo, os fiéis são pedras espirituais, a caridade é o cimento invisível da igreja e a santidade transforma almas em morada de Deus. Capítulo 3. Submissas também sejam as mulheres aos seus maridos, para que, se alguns não obedecem à palavra, sejam conquistados sem palavras, pelo comportamento de suas esposas, ao observarem a pureza e amor presentes em vossa conduta. Que o vosso adorno não seja exterior, como penteados elaborados, ornamentos de ouro ou luxo nas vestes, mas o homem escondido do coração, na incorruptibilidade de um espírito manso e sereno, precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornastes filhas, praticando o bem e não vos deixando perturbar por medo algum. Do mesmo modo, vós, maridos, vivei com discernimento junto de vossas esposas, tratando-as com honra como vaso mais delicado e também coerdeiras da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos concordes, compassivos, amantes dos irmãos, misericordiosos e humildes. Não retribuais mal por mal, nem ofensa por ofensa. Pelo contrário, abençoai, pois para isto fostes chamados, para receberdes por herança a bênção. Pois aquele que deseja amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de falar em engano. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga-a sem cessar. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E quem vos poderá fazer mal, se vos tornardes zelosos do bem? Mas ainda que sofrais por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais suas ameaças, nem vos perturbeis. Santificai, porém, o Senhor Cristo em vossos corações, estando sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e respeito, mantendo boa consciência, para que aqueles que difamam vossa boa conduta em Cristo sejam confundidos em suas calúnias. Pois é melhor sofrer praticando o bem, se assim for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nele foi também anunciar a mensagem aos espíritos que estavam na prisão, aqueles que outrora foram incrédulos, quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca.
Nela, poucas pessoas, apenas 8 almas foram salvas por meio da água. Esta água prefigurava o batismo, que agora também vos salva, não como remoção da sujeira do corpo, mas como súplica de uma boa consciência dirigida a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus, tendo subido ao céu, e a ele estão submetidos os anjos, as potestades e as virtudes. Santo Agostinho comenta especialmente os versículos. Open quote. Cristo padeceu, mas só pelos pecados, morto na carne, mas vivificado no espírito. Nele foi pregar aos espíritos que estavam na prisão. Close quote. E também, open quote, a arca, em que poucas pessoas foram salvas pela água. Esta água prefigurava o batismo. Pedro 3:21, close quote. Exposição patrística. Segundo Santo Agostinho, este trecho revela 3 grandes mistérios da fé cristã: o sofrimento redentor de Cristo, sua vitória sobre a morte e o batismo como entrada na salvação. Agostinho explica que Cristo, ao morrer na carne e ser vivificado no espírito, manifestou seu poder não apenas entre os vivos, mas também sobre o reino da morte. Os espíritos na prisão são entendidos como aqueles que viveram nos tempos antigos e que aguardavam a redenção prometida por Deus. Ele insiste que não se deve imaginar Cristo preso pela morte como um homem comum, pois mesmo durante sua morte corporal, sua divindade permaneceu soberana e operante. Trecho adaptado do comentário de Santo Agostinho, open quote. O Senhor Jesus Cristo morreu segundo a carne, mas não foi vencido pela morte. Seu corpo repousou no sepulcro, porém sua divindade permaneceu viva e poderosa. Assim mostrou que a morte não tinha domínio sobre ele, mas que ele próprio entrou livremente no reino da morte para manifestar sua vitória. Close quote. Agostinho observa que São Pedro relaciona o dilúvio ao batismo não por causa da destruição das águas, mas por causa da salvação realizada através delas. Assim como a arca salvou um pequeno povo em meio ao julgamento do mundo antigo, também a Igreja salva aqueles que entram nela pela graça do batismo. Simbolismo da arca segundo Santo Agostinho. A Arca de Noé é vista pelos padres da Igreja como figura da Igreja Católica. A madeira da arca simboliza a cruz de Cristo. A água do dilúvio representa simultaneamente juízo e purificação. Os 8 sobreviventes representam a nova criação inaugurada pela ressurreição. Santo Agostinho destaca que o número 8 possui profundo significado espiritual. Cristo ressuscitou no 8º dia, isto é, no dia que ultrapassa o ciclo da antiga criação e inaugura a eternidade. A relação entre batismo e consciência. Agostinho chama atenção para uma frase essencial do texto, open quote, não como remoção da sujeira do corpo, mas como súplica de uma boa consciência diante de Deus. Close quote. Aqui ele combate uma compreensão puramente exterior do batismo. O sacramento não é apenas lavagem corporal ou rito simbólico. Ele opera interiormente pela graça divina. Segundo Agostinho, open quote, a água toca o corpo, mas é Deus quem purifica o coração. Close quote. Esta é uma das ideias centrais de toda a teologia sacramental patrística. Sobre o sofrimento dos justos. Nos versículos em que São Pedro fala do sofrimento por causa da justiça, Santo Agostinho ensina que o cristão participa dos sofrimentos de Cristo não como derrotado, mas como alguém unido ao Senhor glorificado. Ele escreve que, open quote, melhor é sofrer praticando o bem do que triunfar praticando o mal. Close quote. Para os padres da Igreja, o sofrimento suportado em fidelidade a Deus purifica a alma e conforma o cristão ao Cristo crucificado. Valor patrístico deste comentário. Este comentário é especialmente importante porque reúne Cristologia, Cristo vencedor da morte, Eclesiologia, a arca como figura da Igreja, Sacramentologia, o batismo como realidade espiritual verdadeira, espiritualidade do sofrimento cristão, esperança escatológica, a vitória final sobre a morte. Poucos textos patrísticos conseguem condensar tantos temas fundamentais da fé cristã em uma única passagem. Referência patrística explicada. Autor, Santo Agostinho, bispo do norte da África entre os séculos Cota e Feta, considerado um dos maiores teólogos da história da Igreja Católica. Obra, Carta 164. Uma das cartas teológicas escritas por Santo Agostinho para esclarecer passagens difíceis das Escrituras, incluindo precisamente Pedro 3:19 sobre os espíritos na prisão.
capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que ainda lhe resta na carne, já não viva segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Basta o tempo passado para terdes realizado a vontade dos gentios, vivendo em dissoluções, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e cultos ilícitos aos ídolos. Eles se admiram de que não corrais com eles para o mesmo excesso de devassidão, e por isso vos insultam. Mas eles prestarão contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois foi por isso também que o Evangelho foi anunciado aos mortos, para que, embora julgados na carne, segundo os homens, vivam segundo Deus no Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede prudentes e vigilantes nas orações. Antes de tudo, conservai entre vós uma caridade constante, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um, conforme recebeu um dom, colocai-o a serviço uns dos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem transmite palavras de Deus. Se alguém exerce um ministério, exerça-o pela força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não vos admireis com o fogo ardente que surge entre vós para vos provar, como se algo estranho vos acontecesse. Mas alegrai-vos na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se sois insultados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vós. Nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete nos assuntos alheios. Mas, se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por carregar este nome. Pois chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerão o ímpio e o pecador? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiem suas almas ao fiel Criador, perseverando na prática do bem. Comentário patrístico selecionado. São Beda o Venerável. Obra comentário sobre as epístolas católicas. Sobre Cristo sofreu na carne. Armai-vos do mesmo pensamento. São Beda explica que o apóstolo convida os cristãos a assumirem interiormente a disposição espiritual de Cristo crucificado. Segundo ele, open quote, quem aprende a sofrer por Cristo abandona o domínio do pecado, porque a alma já não busca os prazeres da carne, mas a vontade de Deus. Close quote. Beda ensina que o sofrimento suportado com paciência purifica a alma e rompe o apego às paixões desordenadas. Não significa que o homem se torne impecável nesta vida, mas que inicia uma verdadeira mortificação interior. Ele relaciona essa passagem ao combate espiritual dos mártires e também ao combate escondido dos cristãos comuns. Resistir às paixões, suportar perseguições, perseverar na oração, permanecer fiel em meio ao desprezo do mundo. Sobre o fim de todas as coisas está próximo. Aqui São Beda afirma algo muito importante para a espiritualidade cristã. Open quote. Toda a vida presente é breve diante da eternidade. Close quote. Por isso, São Pedro exorta prudência, vigilância, sobriedade, oração contínua. Beda observa que a proximidade do fim não deve produzir medo desordenado, mas vigilância espiritual. Ele diz que o cristão deve viver como peregrino, sem apego excessivo ao mundo, atento ao juízo, esperando a manifestação de Cristo. Essa interpretação influenciou profundamente a espiritualidade monástica medieval. Sobre a caridade cobre uma multidão de pecados, 1 Pedro 4:8. Neste ponto, São Beda segue claramente a tradição de Santo Agostinho. Ele explica que a caridade extingue o ódio, reconcilia os irmãos, conduz ao perdão, imita a misericórdia de Deus.
Mas ele alerta: a caridade não autoriza o pecado. Ela cura as feridas produzidas pelo pecado através do perdão, da penitência, das obras de misericórdia, da união fraterna. Segundo Beda, open quote, nada torna o homem tão semelhante a Deus quanto o amor sincero ao próximo. Close quote. Se sois insultados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois. Pedi 4:14. Este é um dos trechos mais fortes do comentário. São Beda afirma que os sofrimentos suportados por causa de Cristo são sinal da presença do Espírito Santo. Ele escreve que os perseguidores enxergam vergonha, Deus enxerga glória. Por isso os mártires iam para o sofrimento com alegria interior. Beda recorda que os apóstolos foram humilhados pelos homens, mas honrados diante dos anjos. Aqui aparece uma das ideias centrais da patrística. O cristão participa da paixão de Cristo para participar também de sua glória. Sobre se o justo dificilmente se salva. São Beda interpreta esta passagem com grande equilíbrio espiritual. Ele rejeita o desespero e também a falsa segurança. Segundo ele, São Pedro deseja despertar temor santo, perseverança, humildade. O justo salva-se com dificuldade, não porque a graça de Deus seja insuficiente, mas porque o combate espiritual é real, as tentações são constantes, a perseverança exige vigilância até o fim. São Beda diz: ninguém deve confiar em si mesmo enquanto peregrina. Essa interpretação tornou-se clássica na espiritualidade medieval e influenciou profundamente a tradição ascética cristã. Síntese patrística do capítulo. Para São Beda, todo o capítulo 4 da primeira carta de Pedro possui um eixo central. O cristão deve unir-se aos sofrimentos de Cristo para participar de sua glória eterna. Essa união acontece na mortificação dos pecados, na paciência diante das provações, na caridade, na oração, na perseverança e na esperança do juízo de Deus. O sofrimento, portanto, não é visto apenas como dor, mas como purificação, testemunho, participação na cruz, preparação para a vida eterna. Autor São Beda, o Venerável. Monge beneditino inglês, nascido por volta do ano 673. É considerado doutor da Igreja e um dos maiores estudiosos cristãos da Alta Idade Média. Obra: Comentário sobre as Epístolas Católicas. Em latim, Expositio super Epístolas Católicas. Trata-se de uma obra em que São Beda comenta a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro, a primeira, segunda e terceira carta de João e a carta de Judas. Seu método combina interpretação literal, aplicação moral, espiritualidade monástica e a tradição patrística anterior. Este trecho possui grande força meditativa quando lido lentamente. O cristão participa dos sofrimentos de Cristo para participar também de sua glória. Nada torna o homem tão semelhante a Deus quanto o amor sincero ao próximo. Ninguém deve confiar em si mesmo enquanto peregrina neste mundo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Anciãos que estão entre vós, eu vos exorto, eu também ancião convosco e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, velando sobre ele não por obrigação, mas espontaneamente segundo Deus, não por amor ao lucro vergonhoso, mas com dedicação voluntária. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. E quando aparecer o príncipe dos pastores, recebereis a coroa imarcessível da glória. Do mesmo modo, vós jovens, sede submissos aos anciãos, e todos mutuamente revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé,
sabendo que os mesmos sofrimentos são suportados pelos vossos irmãos espalhados pelo mundo. E o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá firmemente. A Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero irmão fiel, escrevi-vos brevemente, exortando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis permanecer firmes. Saúda-vos a igreja que está na Babilônia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Amém. Comentário patrístico principal sobre apacentai o rebanho de Deus, 1 Pedro 5:2. Beda, o venerável, escreve, open quote, o pastor verdadeiro não governa como senhor do povo de Deus, mas como servo do rebanho de Cristo. Pois aquele que procura dominar por orgulho demonstra que não aprendeu a mansidão do Senhor. Close quote. Explicação, Beda. Interpreta as palavras de São Pedro como um retrato do ministério cristão autêntico. O pastor não pertence a si mesmo. O rebanho pertence a Deus. Toda a autoridade deve imitar Cristo humilde. Aqui aparece um tema central da espiritualidade patrística. Open quote. A autoridade cristã é serviço sacrificial. Close quote. Para Beda, Pedro fala como alguém transformado pela própria experiência. Ele havia negado Cristo, foi humilhado e depois recebeu a missão: apacenta minhas ovelhas. Assim, o capítulo inteiro é lido à luz da humildade adquirida pelo sofrimento. Lash sobre a humildade. Deus resiste aos soberbos. Beda comenta, open quote, toda a estrutura da vida espiritual repousa sobre o fundamento da humildade. Sem ela, mesmo as obras aparentemente grandes tornam-se vazias diante de Deus. Close quote. Profundidade espiritual, segundo Beda. O orgulho fecha o homem à graça. A humildade torna a alma receptiva à ação divina. Por isso, São Pedro usa a expressão open quote, revestivos de humildade. Close quote. Beda observa que Pedro fala da humildade quase como uma veste monástica, algo visível, contínuo, diário, inseparável da vida cristã. Essa interpretação marcou profundamente a espiritualidade beneditina medieval, sobre o diabo como leão que ruge. Beda escreve, open quote, o diabo ruge pelo terror, pela perseguição e pelas sugestões ocultas, mas não pode devorar aquele cuja alma permanece firme em Cristo. Close quote. Interpretação patrística. Os padres frequentemente viam aqui perseguições externas, tentações interiores, medo espiritual, desânimo, vaidade, desespero. Beda insiste que o demônio intimida, perturba, cerca o cristão, mas não possui domínio absoluto. A vigilância pedida por Pedro é vigilância da oração, da consciência, dos pensamentos e da perseverança. O ponto mais elevado do comentário, sobre depois de sofrerdes um pouco. Aqui Beda alcança uma das interpretações mais belas do capítulo. Open quote. Os sofrimentos do tempo presente não destroem os eleitos. Antes são instrumentos pelos quais Deus os aperfeiçoa, confirma e estabelece para a eternidade. Close quote. Explicação espiritual. Segundo ele, Deus não abandona o fiel no sofrimento. O sofrimento pode purificar. A provação fortalece a esperança. A glória futura já começa a ser preparada na perseverança presente. Beda vê neste versículo consolação para perseguidos, força para monges, esperança para os enfermos e perseverança para toda a igreja. Stark, importância histórica deste comentário. O comentário de Beda o Venerável foi amplamente utilizado nos mosteiros beneditinos, nas escolas medievais, na formação do clero e em compilações posteriores como a Catena Aurea. Sua leitura de Pedro V influenciou profundamente a espiritualidade da humildade, a compreensão cristã do sofrimento e o ideal pastoral de serviço. Síntese espiritual do capítulo 2 Beda. Este capítulo ensina que o verdadeiro pastor serve, a humildade atrai a graça, o sofrimento purifica, o demônio deve ser resistido com vigilância e Deus conduz os humildes à glória eterna. A mensagem central pode ser resumida assim, open quote, quem se humilha sob a mão de Deus será fortalecido por ele para a eternidade. Close quote. Queridos ouvintes,
Chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.